Mas o pior é isso aqui, ó. O governo Lula está tirando o maior sonho da família brasileira, que é o sonho da casa própria. Leilão de imóveis avança em meio à inadimplência de famílias brasileiras. Em 2022, 9 mil imóveis foram a leilão. No ano passado, 26, 2023. Olha só, o governo Bolsonaro foram 9 mil casas que as famílias não conseguiram pagar e foram para leilão. O banco toma elas, né? Quando o banco toma e coloca para vender. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Lula está enfrentando algo que a gente chama de tempestade perfeita. Um governo ele até consegue sobreviver quando 1 ou 2 indicadores estão ruins, mas 3, 4, a maioria estão favoráveis. Neste caso que a gente está vendo agora, o Lula está numa situação onde o governo dele não tem nenhum indicador bom. Até os que eles falam que é bom porque está gerando emprego, é uma mentira. Eu já mostrei em vários vídeos que, na verdade, o que está acontecendo é que o cálculo que se faz para ver o número de desempregados, se está aumentando ou diminuindo, é em relação a pessoas procurando emprego. Somente pessoas procurando emprego entram na equação. E o Bolsa Família que o Lula regularizou agora, ele proíbe as pessoas de ter um emprego. Se a pessoa pega o emprego, ela perde o Bolsa Família de R$600. Valor, inclusive, que foi estipulado no governo Bolsonaro. Na época do Lula era de R$80. Então o Lula deu um jeito perfeito para diminuir a taxa de desemprego, simplesmente proibindo as pessoas de procurarem emprego e enraigando elas eternamente na posição de parasitas, né? Elas vão sempre precisar de assistencialismo, elas nunca vão poder caminhar com as próprias pernas. Mas eu vou voltar a falar agora da tempestade perfeita. Nada pode ser pior do ponto de vista de uma liderança de um país, de uma presidência, quanto tirar da população mais pobre e vulnerável comida e moradia. Comida e moradia são os pontos cruciais. O resto, as pessoas até sobrevivem e aguentam um pouco. Mas vamos dar uma olhada no que o Lula tem feito nesses últimos meses. Lula chega à metade do governo com mais pobres sitiados pela inflação. Isso aqui é da revista Veja, né? Ano deve fechar com alta de 10% no custo de alimentos. Impacto é maior no orçamento familiar de baixa renda do que nas contas domésticas dos mais ricos. Aí vamos lá. Carne, energia, com inflação em alta, veja o que pesa no seu bolso. Qualquer pessoa que você conversar, que for uma pessoa de baixa renda, ela vai te falar que está difícil, né? A carne, por exemplo, a paloma subiu de 30 para 40 reais, contrafilé subiu de 27 para 35, tudo está mais caro. Nada ficou mais fácil para esse pessoal, mas aí vem a pior parte. Na parte de alimentos, como vocês estão vendo, a população no Brasil hoje come menos, ou seja, passa mais fome no governo Lula. Isso não tem como negar. Eles podem falsear e fabricar o número que eles quiserem, mas não tem como negar. Agora, uma parte, isso porque a alta do dólar nem passou pela reação em cadeia para chegar no dia a dia do povo brasileiro. Isso demora algumas semanas, pode ter certeza que vai vir como uma bomba. Mas o pior é isso aqui, ó. O governo Lula está tirando o maior sonho da família brasileira, que é o sonho da casa própria. Leilão de imóveis avança em meio à inadimplência de famílias brasileiras. Em 2022, 9 mil imóveis foram a leilão. No ano passado, 26, 2023. Olha só, o governo Bolsonaro foram 9 mil casas que as famílias não conseguiram pagar e foram para leilão. O banco toma elas, né? Quando o banco toma e coloca para vender. No ano passado foram 26 mil, aumentou 3 vezes. E agora no ano de 2024, até agora o ano não acabou, 44 mil imóveis arrematados, quase sempre com grandes descontos. A dificuldade que os brasileiros têm enfrentado para pagar as contas, as prestações, fica faltando um S que eu acho, as prestações de financiamento imobiliário está aumentando e o volume de leilões de casas e apartamentos dos inadimplentes. Nas grandes cidades brasileiras, o tipo de negócio cresceu este ano, até bem mais do que qualquer setor da economia, o mercado de leilões de imóveis, a venda pública de casas, apartamentos, terrenos, pelo maior lance. A gente teve um cenário devastador de um aumento de 80% no número de leilões. Então, do mesmo jeito que tínhamos em 2018, por exemplo, 200 imóveis loteados em um edital de leilão, agora tem de 800 a 1.000.
É um procedimento bem rápido e direto. Se a gente falar na ponta da lei, o primeiro passo seria notificar a dívida e depois de 15 dias, se você não paga a dívida integral, se for citado corretamente, a gente já tem a consolidação registrada da matrícula após tal. Aí está explicando como é que funciona, né? Em 2022, 9 mil imóveis foram a leilão. No ano passado, 26 mil. E no primeiro semestre de 2024 já era o dobro da soma dos 2 anos anteriores. 44 mil imóveis arrematados. Meu amigo, você sabe o que é inadimplência? A pessoa não consegue pagar. Agora, quando uma família não consegue pagar a sua principal prestação, a sua dívida mais sagrada, que é o teto dos seus filhos, que é o abrigo da sua família, que é o lar, quando ele não consegue pagar isso, aí chegou num nível que realmente essa pessoa está em desespero. E no governo Lula, o sonho dessas pessoas, como vocês estão vendo, está se esvairindo, está sendo destruído. O governo Lula está arrancando a casa dos mais pobres. E aí, nem apresentou ainda o seu pacote de maldade, vai apresentar na Câmara esse ano, no Congresso essa semana. O pacote de maldade que tira BPC, que coloca teto do aumento do salário mínimo, que tira a isenção de imposto de renda para pessoas com doenças terríveis, doenças fatais, tira impostos de remédios. E aí vem a alta do dólar. Aí o Trump assumindo nos Estados Unidos, ameaçando cortar relações econômicas com o Brasil, porque o Lula quer ir pro lado da China. A gente vai enfrentar um momento muito... Cara, não adianta. Eu errei. Eu falei que seria na metade desse ano. Eu errei. Está sendo no final do ano. Eu errei por 5 meses. Eu falei que seria no mês 6, está sendo no mês 11, né? Começamos agora o mês 12. Errei por 5 meses, mas chegou. Se prepare, não gaste seu dinheiro. Se você está pensando em comprar um carro, financiar uma casa, alguma coisa, pare agora. Se você tem algum dinheiro, segure o seu dinheiro, porque eu vou te falar, vai vir aí um período de miséria, uma crise econômica que, sinceramente, o Brasil vai ter que passar por ela para aprender a não mexer mais com a esquerda. Eu não sei se vai ser o bastante, porque tem muita gente no Brasil que foi tão doutrinada, tão imbecilizada, os jovens, por exemplo, eu não sei, mas pelo menos que a maioria esmagadora, 70%, 80%, aprenda de uma vez por todas. Temos que nos afastar dos políticos da esquerda, das ideias da esquerda. E isso, amigo, só uma miséria gravíssima para poder fazer acontecer. Pra você ter uma ideia, a doutrinação é tão absurda que até na Venezuela a miséria domina domina. O Maduro ainda tem, acho que 26%, 27% de apoio, de pessoas que apoiam ele na miséria que virou a Venezuela. Então, pode ter certeza que sempre vai ter essa mesma porcentagem aqui no Brasil. Um abraço.